É com alegria que saudamos a todos vocês, amigos e irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui para encerrarmos o estudo que iniciamos no domingo, falando sobre o ministério de Pedro. Queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia, vocês que compartilham estes estudos com outras pessoas. Vamos fazendo com que o Evangelho vá se propagando, as pessoas vão conhecendo o poder de Deus, o poder que o Espírito Santo tem em convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e levá-las aos pés de Jesus. Que nós possamos ter comunhão com Deus através do estudo da Bíblia, através da oração a cada dia e que possamos ir nos fortalecendo para o breve encontro com o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças porque temos mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos dê a unção do Teu Espírito Santo. Fale ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o Evangelho que nós conhecemos e que as pessoas possam ver Jesus em cada ato de nossa vida. Esteja com todos os nossos irmãos e amigos que nos pedem orações. São muitos os pedidos. Tu sabes as necessidades e os problemas de cada um. Faça a Tua vontade, não a nossa. Dê a cada um a vitória, segundo a Tua boa vontade. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos a alegria de falar com vocês também através da Rádio Viva FM, é uma rádio web, através da Rádio AG7 Live. Vocês podem acessar através do Google Play, Rádio Viva FM e também Rádio AG7 Live. Temos os canais que nós usamos, de redes sociais, o YouTube, nós temos Hora Tranquila, e nós vamos assim trabalhando para que o Evangelho possa chegar àquelas pessoas que precisam ouvir da Palavra de Deus. Que vocês possam orar pelo nosso ministério Hora Tranquila, que Deus esteja trabalhando com cada pessoa que esteja ouvindo a Palavra de Deus. Esta semana nós falamos sobre o ministério de Pedro. Pedro, nós sabemos que era um homem que ele pode ter a sua vida dividida em duas partes distintas, não é mesmo? Pedro, ele pode ser conhecido como aquele Pedro impetuoso antes do Pentecostes e também aquele Pedro depois do Pentecostes. Nós sabemos que Pedro, ele era o primeiro a tomar a palavra, e a querer agir, e ele agia pelo ímpeto. E Jesus certa vez disse para ele assim: Pedro, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Está lá em Lucas 22:32. Como nós dissemos agora há pouco, Pedro, ele era um triste paradoxo de elementos opostos. Ele tinha força, mas tinha fraqueza. Ele tinha ousadia, mas também ele tinha timidez. Pedro, ele tinha lealdade, mas também ele teve aquele lado da traição. Mas Jesus orava por Pedro, e a oração de Jesus sempre acompanhou Pedro. E Pedro, nós sabemos que negou Jesus 3 vezes, mas essa negação não foi o ponto final na história de Pedro. Foi apenas uma falha temporária, porque Jesus o encorajou com as suas orações. Deus, amigos e irmãos, Ele sempre nos dá uma segunda chance, assim como deu para Pedro, Ele dá para nós também. Quem sabe alguns dos que estão nos ouvindo estão passando por um momento em sua vida em que se sente fraco na fé, esteja afastado de Deus, esteja procurando fazer a sua própria vontade em sua vida. Mas Deus, Ele está olhando por você e Ele está te dando uma segunda chance, uma outra oportunidade. Deus, Ele dá quantas chances forem necessárias. Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele começou a se afundar, mas ele clamou: Senhor, salva-me. Jesus poderia ter deixá-lo morrido, não poderia? Sim, mas Jesus não ia deixar. Jesus o segurou pela mão e o salvou. Pedro negou a Jesus e saiu, chorou amargamente quando Jesus estava olhando para ele. Mas Jesus não abandonou Pedro. Quando ele estava lá no mar da Galileia pescando, Jesus apareceu aos discípulos e Jesus disse a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes Jesus perguntou e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas.
E Jesus então diz para ele: quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Às vezes nós já temos Jesus também em nossa vida, aceitamos a Jesus, mas nós estamos fracos. Nós não estamos vivendo o Evangelho como deve ser vivido na vida cristã. Mas Jesus fala também para nós: quando te converteres, fortaleça aos teus irmãos. Nós vemos aqui Pedro, aquele poderoso discípulo agora batizado com o Espírito Santo, imerso nas Escrituras, cheio do Espírito Santo para interpretá-las, um homem por meio de quem o Espírito Santo de Deus moveu multidões ao arrependimento do pecado e aceitação de Jesus como Salvador. Esse apóstolo Pedro, um apóstolo agora poderoso, ousado, destemido, ele fortaleceu os cristãos, os necessitados, aqueles que estavam em dúvidas, aqueles moribundos, aqueles estrangeiros, cumprindo a esperança que Cristo tinha de que ele se tornasse verdadeiramente um converso e que fortalecesse os seus irmãos. Nós focalizamos então durante a semana o ministério de Pedro. Abrimos um parênteses para falar que Lucas deu uma pausa aqui em Atos 10 para falar dos irmãos lá de Antioquia, de Cirene, de Chipre, Atos 11 a partir do verso 19. E depois ele volta então a falar de Pedro. Pedro foi preso, Tiago havia sido morto e então Herodes, Antipa I, queria também matar Pedro, porque com a morte de Tiago, os judeus gostaram, e agora, se Pedro também fosse morto, a fama do rei ia crescer ainda mais entre os judeus, os que não eram cristãos. Mas Deus miraculosamente vai lá e liberta Pedro da prisão. E Deus também, amigos e irmãos, miraculosamente, Ele pode libertar você e a mim da prisão que nós estamos vivendo, quem sabe por circunstâncias. Quem sabe nós estamos lutando contra algum pecado, contra alguma falha em nossa vida e nós não conseguimos sair, mas Jesus ele tem a saída. Jesus ele tem a solução. Jesus ele quer nos libertar. Para isso nós precisamos crer no poder de Jesus. Não é porque nós já fomos batizados que nós estamos livres de passar por esses problemas. Nós somos humanos, mas nós temos que estar sempre confiantes de que Jesus é maior, que Ele tem o poder e que Ele pode nos dar a vitória. Pedro, nós sabemos que ele havia conhecido Jesus pessoalmente, ele andou com Jesus por cerca de 3 anos e meio, acompanhou todo o ministério de Jesus e com certeza Pedro podia falar sobre a arte de pescar, porque ele era pescador, e também ele podia falar sobre a arte de ganhar almas para Jesus, porque ele se tornou um discípulo e um apóstolo. Com o foco em Cristo, Pedro ele podia falar sobre a cura de sua sogra, ele podia falar sobre a alimentação das 5.000 pessoas que Jesus alimentou, ele podia falar do Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou, apareceram ali Moisés e Elias naquele monte. Pedro podia falar daquele homem lá no tanque de Betesda que foi curado, aqueles 10 leprosos, a caminhada sobre o mar, enfim, a ressurreição de Lázaro, aquele episódio em que ele negou a Jesus, tudo isso Pedro podia falar. Pedro podia falar do beijo de Judas, podia falar da cruz, da ressurreição. Para Pedro, amigos e irmãos, a vida não era narrar eventos, mas era compartilhar uma certeza. A vida dele, a vida de Pedro, foi um relato de uma testemunha ocular sobre o que o Senhor fez e que o Senhor pode fazer. Que nós também possamos não somente falar do que Jesus já fez, os seus milagres, mas que possamos ser uma testemunha viva do que Jesus fez em nossa vida, em minha vida e na sua vida. E este poder que Jesus fez e transformou a mim e a você, Ele pode transformar a qualquer um que se entregar a Ele e deixar que o Espírito Santo atue em sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz sábado, um bom domingo. E no domingo nós estaremos de volta. Nós vamos então começar a estudar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Tenham todos então um bom dia. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.